empresa bilionária completamente parada, CEO em pânico total, os melhores especialistas fracassando. E então, uma menina de 12 anos, filha do zelador, diz: "Eu posso resolver." Todos riram dela. Ninguém imaginava que ela salvaria tudo e destruiria o verdadeiro vilão. Prepare-se para uma história que vai te chocar. Era 5:30 da manhã, quando Carlos Mendoza chegou à Techdine Corporation em Manhattan. Aos 49 anos, esse zelador imigrante carregava nos ombros o sonho de dar um futuro melhor para sua filha. 15 anos antes, ele havia deixado tudo no México por amor à família, sua esposa Maria e a pequena Sofia. "Pai!" gritou Sofia aos 12 anos, correndo pelos corredores com seus olhos brilhantes. "Você esqueceu seu sanduíche?" Sofia Mendoza era especial. Na escola, sempre tirava as melhores notas em matemática e ciências. Sua inteligência surpreendia os professores, que elogiavam sua capacidade de resolver problemas complexos. Ela sonhava em trabalhar com tecnologia, mas sabia que pessoas como sua família raramente tinham essas oportunidades. "Um dia eu vou trabalhar aqui, mas não limpando", dizia Sofia, observando os engenheiros. "Vou ser uma engenheira e criar coisas incríveis." Carlos sentia o coração apertar. Ele conhecia a dura realidade, mas nunca desanimaria os sonhos da filha. "Você é a menina mais inteligente do mundo, minha filha." Durante as manhãs, eles trabalhavam juntos. Sofia ajudava o pai organizando materiais, verificando equipamentos, sempre analisando tudo ao redor. Sua mente funcionava como um computador, absorvendo conhecimento constantemente. "Pai, por quê essas pessoas nos olham como se fôssemos invisíveis?" perguntou Sofia, quando executivos passaram sem cumprimentar. Carlos parou de limpar. "Filha, algumas pessoas pensam que são melhores só porque têm mais dinheiro. Mas lembra do que sempre te digo? Que o valor de uma pessoa está no que ela é por dentro", recitou Sofia. "Exato, você tem o coração mais puro e a mente mais brilhante que conheço." Nem todos eram assim. Sara, uma secretária, sempre conversava com Sofia sobre escola. Mike, da segurança, havia dado livros de programação para a menina. "Sofia é especial, Carlos. Ela tem um futuro brilhante", dizia Sara. Sofia sonhava todas as noites. Ela se via criando programas que ajudariam milhões, trabalhando em escritórios elegantes, provando que origem não determina destino. Mas também via como algumas pessoas olhavam para ela e Carlos com desprezo. "Um dia vou mostrar que não importa de onde você vem, mas aonde quer chegar", murmurava, observando os engenheiros. Carlos trabalhava incansavelmente, economizando cada centavo para a educação de Sofia. "Minha filha vai ser alguém importante. Ela não vai limpar chão para ninguém", confidenciava para Maria. Sofia ouvia e sentia determinação crescer. Ela carregava não apenas seus sonhos, mas os de seus pais. Cada livro lido, cada problema resolvido, cada programa criado no computador da biblioteca era um passo rumo ao futuro melhor. A história de Sofia e Carlos representava milhões de famílias imigrantes. Pessoas trabalhadoras, honestas, cheias de sonhos, mas constantemente subestimadas. Eles eram a força silenciosa que mantinha o país funcionando, raramente recebendo o reconhecimento merecido. Carlos tratava todos com respeito, desde executivos até funcionários simples. Sua humildade e bondade eram conhecidas por todo o prédio. Mesmo sendo apenas zelador, havia conquistado carinho de muitas pessoas boas. Sofia absorvia essas lições diariamente. Ela via como o pai mantinha dignidade mesmo sendo ignorado, como ele sorria genuinamente para todos, como ele ensinava pelo exemplo que caráter vale mais que cargo. "Você vai conseguir tudo que sonha", dizia Carlos, abraçando a filha. "Mas nunca esqueça de onde veio e quem te ensinou a sonhar." Naquela manhã de segunda-feira, nem pai nem filha imaginavam que suas vidas mudariam para sempre. Em poucas horas, a menina,
que todos ignoravam, se tornaria a pessoa mais importante da Techdyne Corporation. Enquanto Sofia ajudava Carlos no 30º andar, ela não fazia ideia de que logo toda a empresa dependeria dela para sobreviver. A menina, vista como apenas filha do zelador, estava prestes a se tornar a heroína mais improvável da história corporativa. Seu pai havia plantado sementes de bondade, inteligência e determinação. Agora essas sementes estavam prestes a florescer de uma forma que mudaria não apenas suas vidas, mas também transformaria uma empresa inteira e provaria que grandeza não tem nada a ver com origem. No último andar da Techdyne, Richard Sterling comandava seu império bilionário. Aos 54 anos, este CEO arrogante via o mundo dividido entre vencedores e perdedores. Para ele, pessoas como Carlos e Sofia eram perdedores natos, destinados a servir superiores como ele. Jennifer, por que tem gente de limpeza nos corredores? Essas pessoas deveriam ser invisíveis, gritou Richard para sua secretária. Mas o verdadeiro vilão estava 2 andares abaixo. Marcus Thompson, diretor de tecnologia de 47 anos, nutria ódio tanto por Richard quanto por imigrantes. Calculista e ambicioso, Marcus havia arquitetado um plano diabólico para assumir controle da empresa. "Olhem isso!" murmurou Marcus com nojo, vendo Sofia ajudar o pai. "Até crianças invadindo nosso local. Que falta de respeito!" Marcus desprezava especialmente latinos. Para ele, eram pragas infectando os Estados Unidos, roubando oportunidades dos verdadeiros americanos. Sua ambição era simples: derrubar Richard e comandar a Techdyne, não importando quantas vidas destruísse no processo. Durante o fim de semana, Marcus executou seu plano. Usando acessos privilegiados, instalou um vírus devastador que paralisaria toda a operação e destruiria dados cruciais. Seu objetivo, causar caos tão grande que Richard seria culpado e demitido, abrindo caminho para ele assumir comando. "Hoje é o dia", murmurou Marcus às 9h30, verificando o relógio. "Richard Sterling vai descobrir o que significa perder tudo." Com alguns cliques, Marcus ativou o vírus. Em segundos, o programa se espalhou pelos sistemas como um incêndio descontrolado. Todas as telas ficaram pretas. Computadores travaram, telefones morreram, silêncio mortal tomou conta dos escritórios. Então, explodiu o caos. "Meu computador morreu!" gritou alguém do financeiro. "Sistema inteiro caiu!" berrou outro. "Não consigo acessar nada!" A Techdyne Corporation, processando milhões por hora, estava completamente paralisada, como se alguém tivesse desligado o cérebro de um gigante. Richard saiu correndo como possuído, rosto vermelho de pânico, mãos tremendo. "O que está acontecendo? Por que nada funciona?" Marcus apareceu imediatamente fingindo surpresa. "Richard, tivemos falha catastrófica no sistema central. Nunca vi nada assim." "Uma falha?" Richard quase gritava. "Temos contratos de 200 milhões sendo processados. Cada minuto são $50.000 perdidos. Resolva agora." "Estou fazendo o possível", mentiu Marcus. "Mas vai levar tempo. Talvez ligue para o conselho." Richard sentiu o mundo desabar. O conselho não perdoaria erro dessa magnitude. Carreira, reputação, tudo em risco. Nos andares inferiores, Sofia e Carlos ouviram confusão vinda de cima. Gritos, correria, telefones tocando, como se o prédio enlouquecera. "O que aconteceu, pai?" perguntou Sofia. Sofia observou monitores de segurança, vendo pessoas desesperadas correndo pelos corredores. Sua mente analítica processou imediatamente. Havia estudado sistemas na escola, sabia que falhas assim não acontecem por acaso. "Pai, sistemas não param assim do nada. Alguém fez isso de propósito." "Como sabe disso?" perguntou Carlos surpreso. "Aprendi na escola. Sistemas bem feitos têm proteções. Para tudo parar simultaneamente, alguém quebrou proteções por dentro." Enquanto isso, Richard convocou o centro de comando de emergência. "Liguem para Tech Support Solutions."
Quero os melhores especialistas aqui em 1 hora. Jennifer discava freneticamente. Telefones não paravam. Clientes furiosos, investidores em pânico, agências governamentais exigindo explicações. Techdine perdia reputação junto com sistemas. Marcos circulava fingindo ajudar, mas sabotava cada tentativa de solução. Quando alguém sugeria ideia promissora, Marcos encontrava razão técnica para descartá-la. Chegaram os primeiros especialistas. Tech Support Solutions, com equipe experiente. Precisamos acesso total para diagnosticar, disse David Chen, líder da equipe. Carta branca, respondeu Richard desesperado. Cada minuto conta. Milhares. Mais equipes chegaram. CompuFix Pro, Digital Rescue, sala lotada com mentes mais brilhantes de Nova York, mas nada funcionava. Nunca vi vírus tão sofisticado, admitiu o especialista, como se fosse criado por alguém que conhece cada detalhe dos sistemas. 3 horas passaram. Melhores especialistas da cidade falhavam. Richard ficava desesperado vendo o império desmoronar. Marcos continuava a performance de preocupação, mas internamente celebrava. Plano funcionava perfeitamente. Logo, Richard seria demitido e ele assumiria comando. Vou ligar para a FBI, decidiu Richard. Se foi sabotagem, preciso de investigação completa. Marcos sentiu calafrio. FBI investigando poderia descobrir sua participação. Richard, talvez seja precipitado. FBI pode confiscar equipamentos, atrasando recuperação. Não me importo, quero respostas. Alguém destruiu minha empresa. Sofia, observando escondida, viu medo nos olhos de Marcos. Quando Richard mencionou FBI, nesse momento teve certeza. Marcos era o culpado. Estava sabotando a empresa de dentro para fora. Mas como menina de 12 anos provaria isso? Quem acreditaria? Era apenas filha do zelador, invisível naquele mundo de executivos. Enquanto especialistas falhavam e Marcos sabotava secretamente cada reparo, Sofia formulava plano próprio. Menina ignorada por todos, estava prestes a descobrir verdade que salvaria a empresa e destruiria vilão. Às 4 da tarde, desespero atingiu proporções catastróficas. 8 equipes de especialistas falharam. Richard à beira do colapso nervoso. A empresa perdeu 2 milhões em 6 horas. Como ninguém consegue resolver isso? Gritou Richard, jogando caneta pela sala. Marcos continuava a performance preocupada, mas celebrava internamente. Plano funcionava perfeitamente. Logo o conselho culparia Richard e ele assumiria comando. Sofia havia explorado áreas técnicas com o pai nas últimas horas. Memorizou localização de cada servidor, cada equipamento. Sua mente mapeou o sistema nervoso da empresa como computador tridimensional. Se computadores pararam simultaneamente, problema está no principal, como o coração do corpo, disse Sofia, enquanto limpavam sala de servidores. Carlos olhou admirado. Você é muito inteligente, Sofia. Ela assentiu pensativa. Havia estudado redes no clube de ciências. Sabia que sistemas tinham pontos centrais de controle. Se encontrasse esse ponto, Richard convocou reunião de emergência com especialistas. Frustração estampada em cada rosto. Alguém tem ideia nova? Perguntou derrotado. Precisamos considerar sabotagem interna, disse David Chen. Alguém com acesso completo que conhece sistemas melhor que qualquer um. Marcos suou frio. David, acusação muito séria. Está sugerindo que alguém da equipe. Considero todas as possibilidades. Acredito que foi sabotagem interna. Richard olhou ao redor. Se descobrir que alguém traiu minha confiança, vou destruir essa pessoa. Nesse momento, Sofia apareceu na porta. Havia decidido agir. Mesmo sendo criança, não podia ficar parada conhecendo a verdade. Com licença, eu posso ajudar? Sala ficou em silêncio. 25 mentes brilhantes olharam para a menina de 12 anos com roupas simples. Quem é essa criança? Perguntou Richard, irritado. Minha filha, disse Carlos envergonhado. Sofia, não devemos incomodar. Vamos embora. Espere, pai.
Estudei computadores na escola. Sei que tipo de problema causa isso. Marcos levantou bruscamente, rosto contorcido de raiva. Ridículo! Criança mexicana quer ensinar melhores especialistas de Nova York? Vamos ouvir. Tentou intervir David Chen. Não! Explodiu Marcos. Perda de tempo! Não deixaremos crianças nos distraírem! Sofia sentiu lágrimas queimarem, mas recusou chorar. Só queria ajudar. Notei que Sr. Marcos sempre... Chega! Berrou Marcos. Seguranças! Tirem essa família! Não tem permissão aqui! Sempre trabalhamos todos os andares, tentou Carlos. Agora, gritou Marcos apontando. Vocês imigrantes sempre se metem onde não são chamados. Acham que podem vir ao nosso país e nos dizer como trabalhar? Sala ficou constrangida. Especialistas baixaram cabeças envergonhados pela demonstração de preconceito. Sei que não. Gosta de mim, mas posso ajudar, disse Sofia firme. Vi que sempre interrompe quando alguém sugere algo que poderia funcionar. Marcos ficou lívido. Como ousa me acusar? Sou diretor de tecnologia. Você é nada, menos que nada. Marcos, acalme-se, disse Richard, desconfortável. Estou cansado de sermos invadidos. Primeiro roubam empregos, agora querem roubar conhecimento. Sofia olhou nos olhos de Marcos e viu algo que assustou. Medo puro. Ele não estava apenas raivoso, estava aterrorizado do que ela poderia descobrir. Pai, vamos, não. Precisamos ficar onde não somos bem-vindos. Enquanto saíam, Sofia ouviu Marcos continuar discurso de ódio. Pessoas assim são exatamente o que está errado neste país. Não pertencem aqui. Carlos estava destroçado. 15 anos trabalhando honestamente, tratando todos com respeito e ainda era visto como invasor. Não se preocupe, filha. Não importa o que pessoas más dizem. Eu sei quem somos, pai, respondeu Sofia determinada. No subsolo, Sofia se virou com olhos brilhando de determinação. Pai, preciso contar algo importante. Descobri quem está causando problemas. O que quer dizer? É Sr. Marcos. Está mentindo para todos. Sabe como consertar, mas não quer. Faz de propósito. Carlos olhou preocupado. Sofia, acusações sérias. Tem certeza? Observei horas. Sempre que alguém sugere solução, ele encontra desculpa. E quando o Sr. Richard falou FBI, ficou com muito medo. Mesmo que esteja certa, quem acreditará? Somos apenas zelador e filha. Sofia processou palavras do pai. Ele estava certo. Ninguém acreditaria. Era apenas menina invisível, mas lembrou palavras que pai sempre dizia. Valor de pessoa não está no que tem, mas no que é por dentro. Pai, se ninguém vai nos ouvir, vamos mostrar verdade com ações. O que quer dizer? Vou consertar computadores sozinha. Quando conseguir, todos saberão que... Sr. Marcos mentia. Carlos sentiu misto de orgulho e medo. Filha de 12 anos, propondo enfrentar o homem mais poderoso da empresa. Pode ser perigoso, Sofia. Sei que é perigoso. Mas não posso deixar que continue machucando inocentes. Quantas famílias perderão? Empregos se a empresa fechar? Carlos viu que filha não era mais criança. Era jovem com princípios e coragem para lutar pelo certo. Está bem, mas prometa cuidado. Prometo, pai. Sofia não sabia que embarcava na aventura mais perigosa da vida. Marcos não era apenas preconceituoso, era criminoso desesperado que faria qualquer coisa para proteger plano diabólico. Era meia-noite quando Sofia saiu silenciosamente de casa. Esperou pais dormirem para executar plano arriscado. Com lanterna pequena e coração batendo forte, dirigiu-se a Techdine. Sabia que essa poderia ser a única chance de descobrir verdade e salvar a empresa. Prédio mergulhado na escuridão, apenas luzes de emergência iluminando corredores vazios. Sofia conhecia cada entrada de serviço, cada escada, cada canto. Era fantasma movendo-se pelas sombras. Preciso chegar à sala de servidores principal.
murmurou, subindo pela escada de emergência. Havia memorizado exatamente onde ficava o coração tecnológico da empresa. Sala especial no 30º andar com computadores controlando tudo. Se chegasse lá, talvez encontrasse evidências do que Marcos fizera. A porta estava trancada, mas Sofia lembrou que pai tinha acesso a chaves de manutenção. Desceu rapidamente ao subsolo, pegou chave master de Carlos e voltou correndo. Por favor, que funcione, sussurrou inserindo chave. Porta abriu com um clique suave. Sofia entrou, impressionada. Centenas de computadores piscavam em fileiras organizadas, cidade de luzes azuis e verdes. Era cérebro da Techdyne Corporation. Ligou o terminal funcionando em modo emergência. Dedos voaram sobre teclado. Havia aprendido programação na escola e praticado muito na biblioteca. Se Marcos instalou vírus, deve ter deixado rastros. Durante 2 horas vasculhou registros como detetive procurando pistas. Às 2h30 da manhã, encontrou o que procurava. Meu Deus! Na tela estava a prova completa do crime. Arquivo do vírus com nome de Marcos claramente identificado como criador. Mas não era tudo. Havia e-mails secretos que Marcos enviara para concorrentes, tentando vender informações confidenciais. Ele não estava só tentando derrubar Sr. Richard, estava vendendo segredos. Sofia descobriu que Marcos planejara tudo detalhadamente. Primeiro, instalar vírus causando caos total. Segundo, culpar Richard forçando demissão. Terceiro, assumir comando e continuar vendendo segredos, ganhando milhões ilegalmente. Que homem horrível! Em e-mails, Marcos escrevia sobre ódio a imigrantes e famílias trabalhadoras. Essas pessoas inferiores são parasitas. Quando comandar Techdyne, me livrarei de todos os latinos. Sofia sentiu lágrimas de raiva. Marcos não era apenas traidor. Era homem cheio de ódio, querendo destruir famílias inteiras. Mas encontrou algo ainda pior. Marcos havia instalado o segundo vírus programado para ativar em 48 horas, destruindo permanentemente todos os dados da empresa, incluindo informações pessoais de milhares de funcionários. Quer destruir tudo, não só a empresa, mas vida de pessoas que trabalham aqui. Sofia percebeu que não encontrara apenas evidências de crime. Descobrira que Marcos era muito mais perigoso que imaginara, disposto a destruir milhares de vidas para conseguir o que queria. Preciso parar isso. Começou a estudar vírus que Marcos criara. Era programa complexo, mas Sofia notou algo interessante. Tinha a porta dos fundos, maneira secreta de desativá-lo que apenas Marcos conhecia. Se conseguir descobrir senha... Durante hora, testou combinações diferentes. Marcos era arrogante. Provavelmente usaria senha, refletindo o ego. Tentou o próprio nome, nome da empresa, datas importantes. Nada funcionou. Então teve ideia. Lembrou e-mails preconceituosos. Talvez usasse palavra relacionada ao ódio. Digitou superiority. Acesso negado. Puri América. Acesso negado. Pensou mais. Marcos se achava rei da empresa. King Marcos. Acesso liberado. Consegui. Agora tinha acesso completo ao sistema de Marcos. Podia não apenas desativar vírus atual, mas impedir segundo vírus e reunir todas as evidências dos crimes. Trabalhou freneticamente copiando e-mails, documentos, registros de transações ilegais. Era quebra-cabeças gigante, cada peça mostrando a extensão da traição. Às 4 da manhã conseguiu desativar completamente o primeiro vírus. Sistemas da Techdyne prontos para funcionar normalmente. Também bloqueou o segundo vírus e salvou evidências em locais seguros. Agora preciso decidir o que fazer. Poderia simplesmente restaurar sistemas e deixar adultos descobrirem resto. Mas Sofia sabia que Marcos era inteligente e perigoso. Se descobrisse interferência, poderia destruir evidências ou machucar inocentes. Preciso fazer direito. Garantir que Marcos seja exposto publicamente na frente de todos para que não possa fugir. Formulou o plano arriscado. Na manhã seguinte, quando especialistas estivessem reunidos, apareceria oferecendo para tentar
consertar sistemas. Fingiria descobrir na hora, mas quando restaurasse sistemas, evidências dos crimes apareceriam automaticamente nas telas principais. Vai ser perigoso. Marcus ficará desesperado quando perceber que foi descoberto, mas é a única maneira de garantir justiça. Apagou pistas de que estivera ali durante a noite. Era a menina inteligente, sabia que precisava manter a investigação secreta até momento certo. Quando saiu do prédio às 5 da manhã, Sofia sentiu um misto de medo e determinação. Havia descoberto verdade completa sobre maldade de Marcus, mas agora vinha a parte mais difícil, confrontá-lo publicamente. Amanhã a verdade vencerá a mentira. Não fazia ideia de quão violenta seria a reação de Marcus quando descobrisse que, criança inferior, destruíra todos seus planos diabólicos. Na manhã de terça-feira, Sofia chegou a Techdine com o coração batendo como tambor. Dormiu apenas 2 horas, mas mente estava alerta. Hoje seria dia da verdade. Enfrentaria Marcus e exporia todos os crimes. "Bom dia, filha", disse Carlos, notando filha quieta. "Está bem?" "Estou sim, pai. Só nervosa por causa de ontem." "Não se preocupe com pessoas más. Sabemos quem somos." "Sei, pai. E hoje todo mundo saberá também." Às 9 horas, Richard convocou reunião de emergência. Havia passado a noite acordado vendo a empresa desmoronar. Investidores retirando fundos, clientes cancelando contratos, conselho marcando reunião para discutir mudanças na liderança. "Alguém tem novidade?" perguntou Richard derrotado. Marcus estava radiante internamente, mantendo expressão preocupada. Plano funcionava perfeitamente. Em horas, Richard seria demitido e ele assumiria comando. "Infelizmente não temos boas notícias", mentiu Marcus. "Ataque foi sofisticado. Talvez seja melhor você se preparar para explicar ao conselho." "Espere", interrompeu voz pequena, mas firme. Todos se viraram. Sofia parada na porta, vestindo melhor roupa, vestido simples que Maria comprara. "Não de novo!" explodiu Marcus, rosto vermelho de raiva. "Disse ontem que família não tem permissão." "Por favor", disse Sofia, ignorando Marcus, dirigindo-se a Richard. "Senhor Sterling, sei como consertar computadores." Sala ficou em silêncio. 20 especialistas olharam para a menina de 12 anos, afirmando resolver problema que eles não conseguiram em 2 dias. "Isso é ridículo", berrou Marcus. "Vão perder tempo ouvindo criança quando deveriam." "Marcus, deixe-a falar", disse David Chen. "Neste ponto, ouvimos qualquer ideia." "Obrigada. Estudei problema ontem à noite. Descobri que não é ataque externo. Vírus. Foi instalado por alguém de dentro." Marcus sentiu sangue gelar. Como criança poderia saber? "Porque entendo de computadores. E porque vi quem fez." "Impossível!" gritou Marcus, levantando bruscamente. "Não pode provar nada." "Na verdade, posso. Se me deixarem usar computador, posso mostrar exatamente quem criou o vírus, quando instalou, e e-mails que pessoa enviou para concorrentes." Richard olhou para Sofia com um misto de descrença e esperança. "Realmente pode fazer isso?" "Posso. Mas pessoa que fez tentará me impedir." Marcus entrava em pânico. Mente trabalhava freneticamente, tentando encontrar maneira de parar Sofia sem parecer suspeito. "Richard, isso é perda de tempo", disse tentando controlar voz. "Não podemos deixar criança mexer nos sistemas. Pode causar danos irreparáveis." "Que danos?" perguntou David Chen, desconfiando da resistência. "Sistemas já estão parados." "Deixe menina tentar", disse Sarah Williams. "O que temos a perder?" Richard decidiu. "Sofia, você tem 15 minutos." "Obrigada, Sr. Sterling." Marcus sabia que estava perdido se Sofia acessasse sistema. Em desespero, tomou decisão perigosa. "Pare!" gritou, bloqueando o caminho. "Não permitirei que criança mexicana destrua nossa empresa." "Marcus, saia da frente!" ordenou Richard irritado. "Não!" berrou, perdendo o controle completamente. "Vocês não entendem! Essa menina vai destruir tudo!" "Ela vai o quê, Marcus?" perguntou David Chen, claramente desconfiado.
Marcos percebeu que falara demais. Ódio e pânico traíram compostura cuidadosa. Vai descobrir coisas que podem ser mal interpretadas. Que tipo de coisas? Pressionou Richard. Sofia aproveitou distração e chegou ao computador. Dedos voaram sobre teclado, inserindo comandos memorizados durante noite. Não! Gritou Marcos correndo em direção a Sofia. Era tarde. Tela principal iluminou, mostrando o código do vírus com o nome de Marcos claramente identificado como criador. Sala ficou em silêncio absoluto. Marcus Thompson, instalação do vírus concluída em 14 de junho, 23h47. Leu David Chen em voz alta. Isso é armação. Alguém usou meu nome. Mas Sofia continuou. Mais evidências apareceram. E-mails para concorrentes oferecendo segredos, planos para assumir controle, segundo o vírus programado para destruir informações pessoais de funcionários. Meu Deus, murmurou Richard lendo e-mails. Marcos, você traiu nossa empresa. Traiu a mim. Você não entende, explodiu Marcos, todo o ódio vindo à tona. Essa empresa deveria ser minha. Trabalho aqui há 15 anos. Não deixarei que imigrantes sujos venham ao nosso país e nos humilhem. Marcos agarrou Sofia pelo braço com força. Você destruiu tudo. Pequena mexicana imunda, não tinha direito. Tire as mãos da minha filha, gritou Carlos, aparecendo como leão protegendo o filhote. Marcos, largue-a, ordenou Richard. Mas Marcos estava descontrolado. Anos de ódio, inveja e frustração explodiram como vulcão. Vocês não entendem o que fizeram. Essa criança destruiu anos de planejamento. Eu deveria comandar esta empresa. David Chen e especialistas avançaram para ajudar Sofia, mas Marcos recuou, segurando menina. Se afastem! Gritou Marcos. Vou deletar tudo, destruir todos os dados da empresa. Você não pode, disse Sofia calmamente, mesmo com medo. Já bloqueei todos os seus acessos. Marcos olhou para Sofia com ódio puro. Pequena demônio inteligente. Acha que é melhor que eu? Não, respondeu Sofia, voz firme apesar do medo. Só acho que todas as pessoas merecem respeito, não importa de onde vêm. Foram essas palavras simples que quebraram Marcos completamente. Percebeu que fora derrotado não pela força ou dinheiro, mas pela bondade e inteligência de criança que considerava inferior. Isso não acabou, sussurrou, empurrando Sofia e correndo para a porta. Mas era tarde. Evidências estavam expostas para todos verem. Marcus Thompson, homem que se achava superior, havia se revelado como verdadeiro parasita. Marcus correu pelos corredores como possuído, mas não havia escapatória. Em minutos, segurança foi alertada e ele foi detido tentando sair pelos fundos. Seu rosto, antes arrogante, agora mostrava apenas desespero e derrota. Na sala de reuniões, silêncio impressionante tomou conta. Evidências na tela eram irrefutáveis. E-mails comprometedores, códigos de vírus, planos de sabotagem, tudo com assinatura digital de Marcos. Sofia, disse Richard, voz tremendo de emoção, você salvou nossa empresa. Menina de 12 anos estava ao lado do pai, ainda tremendo pela confrontação, mas com olhos brilhando de determinação cumprida. Só fiz o que era certo, Sr. Sterling. David Chen balançou cabeça admirado. Em 15 anos de carreira, nunca vi nada assim. Criança de 12 anos resolveu em minutos o que 20 especialistas não conseguiram em 2 dias. Como descobriu? Perguntou Sarah Williams. Sofia olhou para pai buscando encorajamento. Carlos assentiu orgulhoso. Observei. Sempre que alguém sugeria solução, Sr. Marcos encontrava desculpa. E quando o Sr. Sterling falou sobre FBI, ele ficou com muito medo. Mas como conseguiu acesso aos sistemas? Estudei durante a noite. Meu pai tem acesso a todas as áreas por causa do trabalho. Usei isso para investigar. Richard Sterling, homem que passara décadas focado apenas em lucros, sentiu algo que não experimentava há anos. Humildade verdadeira. Sofia, preciso pedir desculpas. Ontem, quando Marcos te humilhou, deveria ter te defendido.
Deveria ter escutado. Não se preocupe, Sr. Sterling. Às vezes, pessoas precisam de tempo para aprender. Agentes do FBI chegaram. Marcos enfrentaria acusações criminais sérias, sabotagem corporativa, espionagem industrial, venda de segredos comerciais. Senhorita Sofia, disse agente especial Johnson, suas evidências são excepcionais. Você tem mente investigativa impressionante. Carlos observava com lágrimas de orgulho. Pequena filha, ontem humilhada e desprezada, agora elogiada pelos melhores profissionais do país. Pai, você estava certo quando disse que valor de pessoa vem de dentro. Você provou isso para o mundo inteiro, minha filha. Com Sofia guiando, sistemas da Techdyne foram restaurados em 2 horas. Todos dados recuperados, vírus eliminados, empresa funcionando normalmente. O que poderia resultar em falência se transformou em demonstração de como inteligência e bondade triunfam sobre maldade. Richard convocou reunião com todos os funcionários. 1.500 pessoas se reuniram no auditório para ouvir o que acontecera. Funcionários da Techdyne, ontem nossa empresa enfrentou a maior crise de sua história. Sistemas foram sabotados por alguém em quem confiávamos, começou Richard. Murmúrio de choque percorreu multidão. Mas hoje nossa empresa foi salva por pessoa que muitos ignoramos todos os dias. Sofia Mendoza, filha de nosso zelador Carlos, não apenas descobriu o traidor, mas restaurou nossos sistemas. Auditório explodiu em aplausos. Sofia, na primeira fila ao lado do pai, ficou vermelha de emoção. Marcus Thompson foi preso. Enfrentará acusações federais por sabotagem e traição corporativa. Tentou destruir nossa empresa para benefício pessoal. Multidão reagiu com raiva e indignação. Mas hoje não é sobre Marcos, é sobre Sofia, Carlos, e lição que todos precisamos aprender. Richard pediu para Sofia subir ao palco. Menina hesitou, mas pai encorajou com sorriso. Esta menina nos ensinou algo que eu havia esquecido. Mostrou que valor de pessoa não está no cargo ou salário, mas no caráter, inteligência e bondade. Aplausos se intensificaram. Por isso anuncio mudanças imediatas. Primeiro, Carlos Mendoza está sendo promovido a supervisor de instalações, com salário que reflete sua dedicação. Carlos ficou boquiaberto. Em 15 anos como zelador, nunca imaginou promoção. Segundo, Sofia Mendoza é nossa nova consultora especial em segurança. Trabalhará conosco nas horas vagas da escola. Sofia não conseguiu conter lágrimas. Todos sonhos de trabalhar com tecnologia se tornando realidade. E terceiro, estabeleça o programa Sofia Mendoza, fundo de bolsas para filhos de funcionários que demonstrarem excelência, independentemente de origem. Auditório inteiro se levantou em ovação. Funcionários choravam, aplaudiam, gritavam apoio para Sofia e Carlos. Jennifer, secretária de Richard, se aproximou do palco. Gostaria de pedir desculpas publicamente. Ontem, quando Marcos pediu para expulsá-los, deveria ter me oposto. Está tudo bem, respondeu Sofia graciosamente. Todos às vezes cometemos erros. Importante é aprender. Após reunião, Richard conversou com Sofia e Carlos em seu escritório. Durante anos, tratei funcionários como vocês como invisíveis. Estava errado, e isso quase custou minha empresa. Todos temos oportunidades de crescer, disse Carlos. Importante é que está escolhendo fazer o certo agora. Sofia, você tem futuro brilhante. Com sua inteligência e caráter, pode se tornar qualquer coisa. Gostaria de garantir que tenha todas as oportunidades de educação que merece. Obrigada, Sr. Sterling. Mas quero ganhar oportunidades através de trabalho duro, não apenas em causa do que aconteceu, Richard sorriu. Essa resposta confirma que vai chegar muito longe. Naquela noite, quando Sofia e Carlos chegaram em casa, Maria os esperava com festa surpresa. Vizinhos, amigos da escola, colegas de trabalho se reuniram para celebrar menina que se tornara heroína.
Filha, sempre soube que era especial. Hoje o mundo inteiro descobriu, disse Maria abraçando filha. Sofia olhou ao redor da sala cheia de pessoas que a amavam. Pensou em Marcos, provavelmente sozinho em cela, consumido por ódio. Sentiu pena dele porque desperdiçara a vida inteira focando no que outros tinham, em vez de valorizar o que possuía. Pai, obrigada por me ensinar que valor de pessoa vem de dentro. Isso me deu coragem para fazer o certo. Não, minha filha. Você me ensinou algo hoje. Mostrou que não importa quão pequenos possamos parecer, todos temos poder de fazer diferença. Sofia adormeceu, sabendo que havia mudado não apenas destino de empresa, mas provado que bondade, inteligência e coragem sempre triunfam sobre ódio e maldade. Transformou humilhação em vitória, preconceito em lição poderosa sobre verdadeiro valor das pessoas. Esta história nos lembra que vivemos em um mundo onde é fácil julgar pessoas pela aparência ou origem. Mas Sofia nos ensina que verdadeiro valor está no caráter, bondade e disposição para fazer o certo. Quantas Sofias existem ao nosso redor passando despercebidas? Quantos Carlos trabalham honestamente merecendo respeito? A próxima vez que encontrar alguém que sociedade considera menor, lembre-se de Sofia. Trate com dignidade merecida. Escute o que tem a dizer. Pode se surpreender com tesouros que descobrirá. A grandeza não está no que você tem, mas no que você é. Se essa história tocou o seu coração, então faça como Sofia. Não passe invisível. Deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. O valor de uma pessoa está no que ela é por dentro. Vamos espalhar essa mensagem para que nenhuma Sofia no mundo continue sendo ignorada.